Queridos, em reverência à palavra do Senhor, estejamos todos de pé. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3. Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 3. O texto não será projetado no telão, porque nessa comunidade nós desejamos que você seja estimulado a trazer consigo a sua Bíblia. Estaremos lendo na Nova Versão Internacional. Diz o texto: no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto, raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Esse é o Evangelho de nosso Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Que bom, queridos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Sintam-se em casa entre aqueles que fazem parte da família de Deus. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Frase do escritor Érico Veríssimo. Nesse exato momento, mais de 31 milhões de eleitores estão nas urnas em 50 municípios brasileiros, votando no segundo turno das eleições. Aqui em Pernambuco, a decisão para prefeito se deu no primeiro turno.
motivo pelo qual nós estamos entre os que não vão novamente exercer o direito de cidadão no pleno Estado democrático. Nessa eleição de 2012, se podemos destacar uma palavra que foi pronunciada por praticamente todos os candidatos, essa palavra foi mudança. De norte a sul do país, o que mais se ouviu foi que há uma necessidade premente de mudança, de renovação. Obviamente, todos os que concorrem aos mandatos, tanto de vereador quanto de prefeito, se locupletaram desse discurso. Mesmo aqueles que, em hipótese alguma, representam qualquer tipo de mudança, e a história demonstra isso, afirmaram que vão mudar, que vão fazer diferente, que vão fazer o que precisa ser feito, que agora vai, que agora é a hora, que agora será possível. Eu acredito na democracia, no direito à cidadania e na necessidade do voto. Sou favorável ao engajamento político, à participação ativa nas questões sociais relevantes. Apoio os que militam em favor de tudo o que represente melhoria de vida, respeito pela dignidade humana, pelo diferente, ações que minimizem discrepâncias, que reduzam distâncias, que promovam a paz, o bem, pois eu entendo que todas essas coisas fazem parte do projeto do reino de Deus entre os homens e são matizes presentes na mensagem do Evangelho. O que cresceu em mim, todavia, nos últimos anos, sobretudo, foi uma repulsa e uma indignação contra os políticos, não contra a política, contra os partidos, não contra as organizações, contra discursos, não contra ações. De fato, já há muito que eu não voto em legendas ou currículos, mas em propostas, independente de quem as esteja fazendo, salvo o caso daqueles que já se tem conhecimento prévio, que não representam nem representarão nada do que estão prometendo. Vejo também com tristeza a posição da igreja em relação à política. O que temos observado é um antagonismo que separa de um lado os que são alienados e estão apenas preocupados com o reino dos céus, e assim se esquece que o reino de Deus deve ser implantado em meio ao reino dos homens. E do outro, os que querem apenas reinar entre os homens, e para isso usam o subterfúgio, a propaganda do reino dos céus. O que surge como resultado dessa dialética é, por um lado, ou uma igreja apática, inerte, descompromissada com tudo que diz respeito ao social, uma vez que ela tem apenas interesse naquilo que julga ser espiritual, e fica patente que é impossível se fazer essa separação sem que haja um profundo dano à consciência e à saúde de qualquer tipo de espiritualidade. Ou no outro extremo, uma igreja que apadrinha políticos profissionais, corruptos, vendilhões, bandidos de gravata, traficantes de influência, lobistas, gente de interesses mesquinhos que exerce o famoso voto do cajado, transformando púlpitos em tribunas,
cultos em comício, com a mensagem sendo usada em favor de candidatos, denominações buscando eleger representantes para defenderem seus próprios interesses, pastores, bispos, apóstolos e outros figurões do showbiz evangélico, influenciando as massas, sobre as quais exercem poder, com vistas a promover a alienação, a manipulação, algo tão perverso que o legislativo teve que interferir, criando leis que agora tornam crime a propaganda dentro das igrejas. Isso para não dizer que a bancada de políticos evangélicos é talvez a mais corrompida de todas as que exercem funções públicas. Mas acredite, dessa vez tudo vai ser diferente. Nesse pleito de 2012 estão postas tantas propostas de mudanças que eu acho que agora vai mesmo. Será? Você acredita nisso? Você acha que vai haver uma faxina ética na Câmara Municipal? Você acredita que os prefeitos vão trabalhar buscando o ideal político de governar em prol do bem comum? Dos necessitados, dos pobres, dos incapazes, dos que estão à margem da sociedade e da vida? No fundo, quando olho para tudo isso, quando vejo os candidatos e suas propostas, não consigo perceber nenhum tipo de mudança. Na verdade, tudo continua como sempre foi, tudo muito igual. Se você quer mudar algo, então faça como afirmou Gandhi: torna-te na mudança que desejas ver. A verdade é que todo mundo quer mudanças, mas ninguém vai sair da sua cadeira para fazer absolutamente nada. Ninguém vai deixar seus interesses para lutar por melhorias, minorias, ou seja lá o que for. Após o resultado das eleições, os diplomados aos cargos exercerão seus mandatos livres e ao sabor do vento. Farão como de costume, negociatas, esquemas, subornarão, corromperão, roubarão e deixarão roubar. Tudo como se sabe e como já se esperava. E nós ficaremos indignados em nossas poltronas, reclamando desse enorme absurdo. Meus amigos, a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas nos remete a um momento da história onde as coisas estavam aparentemente dessa forma, estagnadas. A vida seguia seu curso, uma geração sucedendo a outra, como filosofou o sábio do Eclesiastes. Os rios continuavam correndo para o mar, ou de forma mais contemporânea, para lembrar da ironia poética de Chico Science, a cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Hoje eu quero convidá-lo a visitar a Palestina nos dias que antecederam o surgimento de Jesus de Nazaré. Vamos analisar o cenário social, político e religioso daquele momento do mundo antigo e observar que ali também existia essa mesma ditadura da mesmice, essa acomodação, esse torpor existencial, essa sina pessimista das gerações. Hoje eu quero desafiá-lo a provar a sua fé, a sua espiritualidade, aquilo que você e eu dizemos crer. Eu quero confrontá-lo para que você veja se de fato houve em sua vida um processo profundo de mudança, de transformação. Nessa mensagem que eu intitulei "Isso quanto mais muda, mais fica a mesma coisa", teremos de nos deparar com a verdade.
pois, como sabemos, será inevitável hoje, amanhã ou no dia do juízo final nós fugirmos dela. Mas eu não quero avançar sem lhe convidar a um momento de oração. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós estamos vivendo nessa sociedade perversa, na sociedade dos acomodados, dos entorpecidos, daqueles que estão confortavelmente anestesiados, daqueles que olham apenas para as suas necessidades, na sociedade de cristãos que não percebem o outro, de uma espiritualidade vertical, transcendente, metafísica, performática, mas que não se desdobra em atos de justiça, que não nos faz reconhecer a dor do nosso semelhante, uma espiritualidade que nos leva a amar a Deus a quem não vemos e simplesmente desprezar o nosso próximo a quem vemos. Nesse dia chamado hoje, Senhor, o teu povo precisa ouvir a tua palavra. Portanto, fala aos nossos corações e leva-nos ao arrependimento, com o perdão dos nossos pecados, por Cristo o nosso Senhor. Amém. Queridos, Lucas capítulo 3 inicia nos convidando a observar a situação política do mundo antigo, mais especificamente na Palestina, dominada pelo Império Romano. Às vezes nós lemos os textos das Escrituras sem nos aperceber que passagens como essa possibilitam enxergar o texto de uma forma para bem além daquilo que aparentemente ele pode nos dizer a uma primeira vista. Em busca apenas de mensagens espirituais, nós deixamos escapar elementos que dão uma maior profundidade à situação relatada, pois eles revelam aspectos da vida econômica, política e social, que juntamente com os elementos da religião formam a cosmovisão na qual o mundo de então está mergulhado, e sem esses elementos será praticamente impossível você interpretar o texto. Pois bem, Lucas, na sua narrativa, nos apresenta esse panorama. Começa trazendo a figura de Tibério César como imperador de Roma. Tibério foi o segundo imperador da antiga potência mundial, tendo sucedido seu padrasto Augusto. Ele foi César durante 23 anos, tendo morrido em 37 depois de Cristo. Curiosamente, apesar de todo o poder que esse homem possuía, sendo considerado como Deus, Tibério era um homem obscuro, recluso e sombrio. O historiador Plínio o considerou como o mais triste dos homens. A verdade é que nem sempre o poder engrandece. Aliás, não raro, ele ofusca tanto que cega aqueles que o possuem. Em seguida, na narrativa de Lucas, aparece Pôncio Pilatos, que era prefeito da Judéia, uma província romana no Oriente Médio, que havia sido conquistada em 63 a.C. pelo general Pompeu. Pilatos já é uma figura conhecida nossa, porque foi ele quem julgou Jesus, e mesmo tendo lavado as mãos, afirmando que não achava nele culpa, sentenciou a morte por crucificação. O historiador Eusébio afirma que Pilatos, tendo caído em desgraça com o imperador Calígula, suicidou-se logo depois,
por volta também de 37 depois de Cristo. Na sequência, Lucas nos fala sobre os tetrarcas Herodes Antipas, Herodes Filipe e Lisânias. Tetrarcas eram uma espécie de governadores da quarta parte de um território. No caso aqui mencionado, a Galileia, a Itureia, Traconites e Abilene. Os judeus consideravam esse Herodes Antipas como um rei, uma vez que ele era filho de Herodes o Grande, mas era um título sem maiores importâncias. Jesus foi enviado a ele quando estava sendo julgado, mas não havia em suas mãos qualquer poder, nem do ponto de vista político, nem religioso, nem para condená-lo, nem para libertá-lo. Ele era uma espécie de marionete, ele era um rei de enfeite. Mas finalmente, e aí já no verso 2 desse capítulo 3, Lucas nos coloca diante de outro poder presente no mundo antigo, que é o poder religioso. Ele acabou a lista daqueles que exerciam o governo político, e agora cita Anás e Caifás, que eram sumos sacerdotes da religião de Israel. E como nós sabemos, política e religião sempre andaram e andarão de mãos dadas. Aqui é possível a gente lembrar que Caifás era, além de sumo sacerdote, chefe da corte suprema do Sinédrio, o que o tornou alguém decisivo na condenação político-religiosa de Jesus, que após ser preso pela guarda do templo de Jerusalém, foi enviado para o governador romano. Mas a narrativa de Lucas, ainda no verso 2, é quebrada, quando ele afirma que em meio a esse contexto, surge a palavra do Senhor. E essa palavra vem à consciência e ao coração de um profeta, um homem que habitava no deserto. Eu gosto da forma como Lucas escreve essas linhas da Escritura Sagrada. Para mim é como se ele estivesse afirmando que o mundo continuava o mesmo. Os poderosos mandavam como sempre. Os reis governavam. Os príncipes estavam em seu lugar de destaque. Os religiosos faziam aquilo que deles era esperado. Tudo estava em seu curso, tudo estava funcionando como devia, a terra estava girando sobre o seu eixo, as estações do ano seguiam o seu caminho, mas de repente, ao cumprir-se o tempo oportuno, ao chegar o momento da convergência histórica da fé, Deus chama não do palácio, nem do templo, nem das sinagogas ou do sinédrio, mas do deserto, de um lugar de onde não se espera absolutamente nada, um homem para fazer diferença, um homem para fazer mudanças, e para proclamar o que estava por vir, para dizer que era necessário se arrepender. Lucas afirma que veio a palavra do Senhor ao profeta, e isso fez toda a diferença. Quem dera, nos nossos dias, na nossa nação, nas nossas igrejas e nos nossos púlpitos, Deus levantasse profetas para falar às pessoas. Homens que estão acostumados com o deserto, não o deserto do Saara, mas com o deserto do ser. Gente que anda com Deus, gente que sabe o que é sofrer, gente que sabe o que é solidão. Roma continuava sendo Roma, a Judéia estava no mesmo lugar de antes, os governos tetrarcas ainda estavam estabelecidos sob o poder de seus príncipes, mas a despeito de tudo aquilo,
correndo por fora, acima de toda potestade espiritual, de toda soberania ou trono, estava se aproximando o reino de Deus. Estava chegando a hora da grande mudança de rumo da humanidade. E eu lembrei de Caetano Veloso. Alguma coisa estava fora da ordem. E essa coisa iria provocar uma nova ordem mundial. Nenhum daqueles homens citados por Lucas poderia promover qualquer tipo de mudança significativa para aquele mundo ou para qualquer outro. Eles eram peças de um jogo de cartas marcadas. Apenas seguiam a ordem das coisas, o curso da existência. Mas a palavra do Senhor fez com que o céu destilasse o orvalho e o deserto florescesse a salvação. Aleluia! Lucas hierarquizou no texto os poderes de então. Citou cada homem com seu devido cargo e função. Era mais do mesmo. E tudo aquilo, quanto mais mudava, mais era a mesma coisa. Contudo, aquela palavra que veio a João não ficou confinada apenas como letra em forma de verbo. Não, ela tornou-se carne e materializou-se na figura de Jesus de Nazaré. E os homens viram a sua glória, e era glória como a do unigênito do Pai. Amém, queridos? O que temos a seguir é um texto que prenuncia a proposta da salvação, um tratado sobre o que propõe o reino de Deus e o Evangelho. E eu quero essa manhã lhes expor 4 pontos que determinam se esse reino e esse Evangelho achou em mim e em você guarida. Eu quero lhe desafiar a averiguar a sua própria vida, para balizar se houve em você o processo de metanoia, de mudança de mente, ou se você apenas mudou a agenda, alguns costumes, incorporou novas práticas, mas mudança mesmo, mudança que é bom, será que houve? Hoje você vai poder avaliar se a frase "isso quanto mais muda, mais fica a mesma coisa" se aplica a mim, quem sabe a você. Sim, porque o que eu tenho visto na igreja é gente que muda de roupa, muda de linguajar, muda de hábitos, muda de lugar, muda de aparência, muda de disfarce, mas na verdade não muda coisa nenhuma. Tanto a mente quanto o coração continuam contaminados e adoecidos pelo pecado. 4 coisas que determinam se em nós houve de fato mudança. A primeira delas: todos nós fomos chamados para preparar o caminho do Senhor. Se você quiser acompanhar a mensagem expositiva, tudo está no texto. Lucas 3, versos 4, 5 e 6. Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Você quer saber se em você há marcas de que o reino de Deus está presente? Você quer saber se na sua vida há marcas de que o Evangelho se incorporou, não como filosofia existencial, mas como razão existencial de viver? Saiba que você foi chamado, assim como eu, para preparar o caminho do Senhor. Ô pastor, mas Jesus não veio? Já veio, irmão, e precisa continuar vindo, porque se você for lá fora, a grande maioria não sabe nem quem é Jesus. Para eles, Jesus ainda não veio.
E aqui dentro desse templo, eu ouso afirmar que há muitos para os quais Jesus ainda não veio. E nas igrejas que eu conheço, muitas das quais abarrotadas de gente, há muitos que nunca conheceram a Jesus, nem tiveram com Ele uma experiência. Eu e você somos mensageiros, e nós transportamos a mais poderosa mensagem para a humanidade, conforme Paulo, de que Deus estava em Cristo se reconciliando com os homens e não imputando a Ele os seus pecados. Essa é a melhor, a mais importante, a mais extraordinária, a mais revolucionária, a mais impactante e a mais séria mensagem a ser pregada. Não há outra. Não há algo mais necessário, não há algo mais prioritário que não eu e você anunciarmos isso. Talvez alguém me diga, mas eu não sou pregador, eu não sou pastor. Eu sei disso, mas você é uma carta de Deus enviada aos homens, e segundo a Escritura, você foi constituído sacerdote, e sobre você foi posta a responsabilidade do ministério da reconciliação, ou seja, você tem o dever, a missão, você está incumbido da responsabilidade de preparar o caminho do Senhor. Mas que caminho é esse, pastor? Jesus já veio em Jerusalém, já pregou, já morreu pelos nossos pecados, tudo já está feito, agora é só celebrar, descansar e esperar a vida eterna. Não, meu irmão, você está enganado. Olhe para a sociedade que aí está e me diga se o reino de Deus está entre eles. Olhe para os poderes constituídos e me diga se o reino de Deus está entre eles. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Me diga se o reino está entre eles. E nós somos 40 milhões de evangélicos fazendo graça e virando estatística e nos tornando alvo de empresas que nos veem agora como market share. Nós ganhamos importância. As grifes estão atrás de criar produtos para os evangélicos. Os cartões de crédito estão atrás de buscar o público evangélico. Daqui a pouco você vai ganhar um cartão e ele vai vir assim com o nome Aleluia Card. E você vai gastar, porque você é filho do rei. E os juros também é para filho de rei. Preparem o caminho do Senhor. Mas para quem? Para a sua mãe. Prepare o caminho do Senhor para o seu pai. Prepare o caminho do Senhor para os da sua casa. Prepare o caminho do Senhor para o amigo seu do trabalho, da faculdade, do colégio, para o seu vizinho. Porque ele está andando no outro caminho. E no caminho que ele está, o seu destino será trágico. E Deus vai requerer esse sangue de você, não é de mim não. Nós somos aqueles que aram o coração dos homens. Nós somos aqueles que nos achegamos aos quebrados, aos caídos. Nós somos aqueles que deveríamos estar perto dos excluídos, dos enjeitados, dos diferentes. Mas se entrar uma pessoa diferente na igreja, todo mundo fica olhando e fica querendo que a gente bote ela para fora. Quando a gente acolhe um diferente na igreja, fica todo mundo olhando porque ele não veste igual a gente, ele não fala igual a gente, ele não sente igual a gente, ele não tem o nosso linguajar de gueto. E eu estava conversando com um bispo, um homem de Deus, e ele me disse: reverendo, a igreja não está pronta para acolher o diferente. E eu disse para ele: e quando vai estar?
preparem o caminho do Senhor. Essa mensagem não foi para João Batista, não. Essa mensagem é arquetípica. João Batista é o profeta que sai do deserto para abrir as veredas para Jesus. E eu e você também somos esse povo, porque nós somos descendência de Abraão pela fé. Nós também saímos do deserto da existência. Nós saímos dos buracos da vida e recebemos vida e vida em abundância. Para quê? Para ficarmos confortáveis em templos refrigerados, alienados. E estou cansado dessa geração. Estou cansado dessa igreja. Estou cansado desse evangelho. Estou cansado dessa gente comodista, acomodada, desconectada da verdade, insensível com a dor das pessoas, com aqueles da sua própria casa. Gente que está indo para o inferno. E a gente preocupado com as nossas questiúnculas, com os nossos negocinhos, com as nossas prioridadezinhas, com o nosso lazer. E quando Jesus foi para a cruz, e seu sangue foi vertido, e seu corpo foi partido, e sua vida foi ceifada, para que eu e você nos tornássemos embaixadores dessa mensagem aos homens. E o que é que nós estamos fazendo? Vindo no culto do domingo, 2 horas e o sujeito já está inquieto, nem acabamos o culto e o povo está saindo. Que bom poder pregar isso, e não estar preso a nada que não seja a palavra do Senhor, e não ter pruridos, e não ficar com milindres. Se você gostou, é porque você é de Deus, porque as suas ovelhas ouvem a sua voz, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Amém, irmãos? Não vem aqui para se sentir confortável, vem aqui para sair transtornado. São os transtornados que mudam o mundo, são os transtornados que alcançam as pessoas, são os apaixonados que mudam a terra, não são os acomodados. Nós fomos chamados para ser diferente. Veja o verso 5. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. Aqui são metáforas que o profeta está usando para dizer que vai haver conserto, que vai haver mudança, que o que está troncho vai ser endireitado, que o que está mal feito vai ser consertado. E a gente fica adiando, não, deixa para amanhã, para o mês eu faço. Você sabe o que tem que resolver, o Espírito já falou com você, a palavra já falou com você, e você fica adiando, empurrando com a barriga. Zaqueu, você tem que restituir a quem você roubou. Senhor, eu vou fazer isso hoje. Não posso ser exposto a essa palavra e não fazer absolutamente nada. Eu e você fomos chamados para preparar o caminho do Senhor. E se assim for, se cumprirá o que diz o verso de número 6. Toda a humanidade verá a salvação de Deus. Amém, irmãos? Nada é permanente, exceto a mudança. Frase de Heráclito, filósofo pré-socrático e pai da dialética. Eu e você temos que preparar o caminho para que o Senhor entre nas famílias, nos presídios, na Cracolândia, na Mário Melo entre os travestis, na Conselheira Aguiar entre as prostitutas, nas favelas fétidas de Recife. Quem é que vai lá? Quem está disposto a ir lá? Quem quer meter a mão na lepra? Quem quer visitar doente em hospital?
Sexta-feira tivemos um evento aqui do Clube da Esquina, foi muito bom, muito gostoso, boa música, boa comida, boa gente, lotado. Mas será que se fosse para visitar presidiário estaria cheio? Será que se fosse para visitar dependentes químicos estaria cheio? Será que se fosse para visitar depressivos estaria cheio? Em segundo lugar, você quer saber se a mudança na sua vida foi de verdade mesmo? Eu lhe digo que toda mudança começa com arrependimento e desdobra-se em frutos de justiça. Veja aí versos 8 e 9. Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se houve transformação na vida de um homem e de uma mulher de Deus? Olhe para os frutos. E João Batista está falando aqui para uma gente que vivia debaixo da religião, para gente que se escondia atrás do sagrado, para uma gente cheia de liturgias, cheia de observâncias, cheia de costumes, de asepsias, de oblações. Povo religioso, povo lidado a acostumar com o sagrado e com o sobrenatural. E João Batista disse: vocês pensam que vocês são filhos de Abraão? Vocês pensam que vocês estão imunes à ira vindoura? Vocês pensam que Deus vai os perdoar por essa letargia, por esse conforto, por esse descaso? Pois eu vos digo que Deus pode suscitar das pedras filhos a Abraão. Ou seja, ele destruiu esse tipo de religiosidade que faz a gente sentar na cadeira e assistir o show, porque o show não pode parar. É o show da fé, da engrenagem que não pode parar. Isso não é igreja, isso não é evangelho, isso não é salvação, isso é religião de morte. Quando Pedro pegou em Atos dos Apóstolos e as multidões se achegaram, eles fizeram uma única pergunta: o que é que nós devemos fazer? E Pedro disse: se arrependam. O que precisamos fazer? Se arrependa. E eu quero lhe perguntar: onde está o arrependimento? Porque arrependimento tem a ver com mudança de consciência. E mudança de consciência se desdobra em mudança de comportamento, de atitude. Onde está o arrependimento? Porque o que eu vejo, quando eu olho para as pessoas, é que não existe arrependimento. Pelo contrário, há alguns que defendem inclusive os seus pecados. E que talvez até pensem que Deus é injusto com eles. Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Você quer saber quem são os meus discípulos? Pelos frutos. Olhem para a vida. Não olhem para o discurso, olhem para as vidas, para as obras, para as ações. E o texto é muito forte: quem não der fruto será cortado e lançado no fogo para ser destruído. Não acredito no inferno onde as pessoas ficam queimando dentro de um caldeirão, mas acredito no fogo que purifica, no fogo que Apocalipse fala, que purifica a alma e o coração. E eu acredito que a igreja precisa passar pelo fogo agora, hoje, para não ser um desastre para essa geração, maior do que já é. Tudo começa no arrependimento, e se começar no arrependimento, dará bom fruto. Sabe por quê? Porque toda árvore boa dá bom fruto.
Tem gente que a gente olha e vê, ali houve mudança profunda, houve transformação. É gente que tem compromisso com Deus. Pode cair o céu, pode chover pedra, mas ele tem compromisso com Deus. Ele tem paixão com as coisas de Deus. Ele tem zelo com o sagrado. Ele tem temor do Altíssimo. Mas essas coisas não se pregam mais no púlpito. O Deus dos nossos dias é bonacheirão. É um cara legal, bacana, ele entende tudo, é compreensível, é flexível. É perdoador, é Deus de amor e de graça, aleluia. E mais, ele dá dinheiro a todo mundo, para todo mundo ficar rico e feliz. É verdade, Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Mas Deus é fogo que consome. E a sua justiça não falha. Você quer saber qual é a marca do reino de Deus? Não é o amor, é a justiça. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Por causa da justiça de Deus. Porque a justiça de Deus exigia que eu e você tivéssemos sido pregados na cruz. Foi o amor que motivou Jesus a encarnar como homem, mas foi a justiça que determinou que ele teria que morrer. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não é possível. Dá um jeito, Pai. Eu não quero ir para a cruz. Não é possível. Mas eu vou ter que pagar pelas coisas erradas que aquele Charlito lá fez. Vai. Ele não hesitou. Seja feita a tua vontade. Para essa hora eu nasci. Mudar é um processo, um caminho, um projeto. Mudar implica em decisão. Você já tomou a sua decisão? Tomou a sua decisão? Tomou a sua decisão? Alguém certa vez me perguntou: pastor, quando o senhor se decidiu por Jesus? Eu disse: hoje. Como assim, pastor? O senhor já é pastor e decidiu hoje? Eu disse: foi. Amanhã eu vou decidir de novo. Todo dia tem que decidir. No dia que eu deixar de decidir, eu vou voltar para o lamaçal de onde eu saí. É decisão. Richard Roque, teólogo anglicano do século 17, disse: as mudanças nunca ocorrem sem inconvenientes, até mesmo do pior para o melhor. Você quer abraçar o evangelho e não quer mudar? Você quer viver a mesma vida de antes? Você quer ter o mesmo casamento de antes? Você quer administrar o seu dinheiro do mesmo jeito de antes? Você quer viver a sua vida profissional do mesmo jeito de antes? Fazendo trambique, tramóia, negociata? Você quer viver falando as mesmas coisas que você falava antes? Você quer viver pensando as mesmas coisas que você pensava antes? Você quer ser alienado do jeito que você era antes? Então o que você está fazendo? Vá curtir a vida. Seja honesto com o seu próprio pensamento e com a sua consciência. Mas não se esconda atrás de igreja. Não se disfarce de ovelha sendo lobo. Duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Em terceiro lugar, eu quero lhe dizer: se você está em busca de marcas de que na sua vida houve mudança de verdade, saiba que a mensagem do Evangelho tem a ver com uma mudança na matriz cognitiva de valores. Veja aí versos de 10 a 14. Isso aqui vai quebrar muito paradigma agora. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para ser batizados, e eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Meu Deus, que mundo é esse que eu estou vivendo?
Que igreja é essa que eu faço parte? E que geração é essa? E que evangelho é esse? O que nós devemos fazer? As pessoas estavam perguntando. O que a gente precisa fazer? Agora você precisa fazer o seguinte: você precisa trabalhar no movimento, você precisa ir no culto do domingo, pelo menos um culto. Escolha, você tem de manhã, tarde, de noite, tem gente que tem até de madrugada. Você precisa ir num culto na semana, e aí, vez ou outra, quando der, você pode ler assim um pão diário. Às vezes o pão está estragado, mas você lê mesmo assim, não tem problema não. E aí você compra um CD evangélico, gospel, e aí você põe no seu carro, vez ou outra, canta uns negocinhos assim, umas coisinhas alegrinhas, e quando você sentir um frio assim na barriga, um negócio assim, é Deus, você aí dá uma oferta. Pronto, é isso. É só isso? É só isso. E o resto? Não tem resto não, é só isso. Observe que o que João está propondo não é um tratado de regras. O que João está falando não são leis cerimoniais. O que João está ponderando não são oblações, não são liturgias, ritos, confissões. João está falando de uma religião que tem a ver com a vida. Porque o evangelho é mudança de consciência, de valores e de conteúdos para a vida. E nós vivemos numa igreja alienada. De gente com a mão para cima, cantando, dizendo aleluia, que não sabe nem o que é. E na semana vive do jeito para onde aponta o nariz. E mudança que é bom, nada, porque isso quanto mais muda, mais fica a mesma coisa. É por isso que eu encontro gente com 5, 8, 10, 15, 20 anos de igreja, que não sabe nada, que não entendeu nada, que não mudou nada, e a vida está um cacareco, e o casamento está um pandemônio, e a criação dos filhos é um desastre, e está todo mundo indo para o inferno. Na verdade já está todo mundo vivendo no inferno agora, existencial, porque existe um inferno existencial aqui e agora. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. O que é isso? Isso é o inferno, meu amigo. Isso é Davi no Salmo 116, vivendo dentro do inferno. Eu não sei como é o inferno não, mas eu sei do que ele é feito. João não propôs que o cara fosse na sinagoga todo dia, decorasse a Torá, andasse lendo aqueles livrinhos que eram pendurados nos filactérios dos fariseus. Ele não propôs que ninguém deixasse o cabelo crescer feito nazireu, deixasse de beber, deixasse de comer, ficasse só no gafanhoto e no mel silvestre, igual a ele. Ele não propôs que ninguém fizesse votos a Deus, que fosse para o templo dar dízimos vultuosos, que fizesse jejum de 3 dias e vivesse em vigília de oração. Ele não propôs nada que não tivesse a ver com mudança na vida. Por isso que Isaías diz: você quer saber qual é o jejum que agrada a Deus? Ampare as viúvas e os órfãos, cuide dos necessitados, ame os caídos, abrace os excluídos. Esse é o jejum que agrada a Deus. Não me venha com essa religião de morte, com essa espiritualidade oca, com esse cristianismo de fachada, com esse evangeliquez que eu não aguento mais. A proposta era mudar a forma de viver, não a forma de crer. Não é o que você crê que importa, é como você vive. Porque o que você vive demonstra o que você crê. O chamado era para a prática, não para as teorias. Era para encarnar a vida com novos princípios. Na verdade, a pergunta deveria ter sido feita da seguinte forma: o que devemos ser? Ao invés de, o que devemos fazer? Não me pergunte o que você deve fazer. Deus não está atrás de ativistas. Deus está atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Deus está atrás de homens e mulheres
que seja uma sementeira sobre a qual a boa semente cai e dá frutos a 100 por um. Deus está atrás de homens e mulheres apaixonados que olhem para esse mundo e digam: eu quero salvar essa gente. Deus está atrás de pessoas que se comprometam com o Evangelho e levem isso às últimas consequências. Temos uma frequência maravilhosa no domingo, mas quando convocamos as pessoas para qualquer coisa, não chegam 5 aqui para ajudar. Todos com suas agendas e seus compromissos, e suas tarefas e suas prioridades. Ninguém que possa se envolver com a obra de Deus. Estou cansado. Passei a semana toda em São Paulo, dormindo 4 horas em média por dia. Fui dormir às 4:30 da manhã fazendo essa mensagem, porque não tive tempo de fazê-la outra hora. Estou me vangloriando de alguma coisa? Não. Se me vanglorio, eu me vanglorio na cruz de Cristo. Estou apenas dizendo para você que não me venha mais com conversa. As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Chico Buarque de Holanda. Você quer saber se houve transformação? A mensagem do Evangelho altera a matriz cognitiva. Por isso que João, falando às pessoas, disse: olha, deixe de extorquir, divida o que você tem com o necessitado. Tudo que ele fala tem respeito à vida. Não tem nada aqui que seja coisa de religião. Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, dê ao que está com fome. Não cobrem nada além do que foi estipulado. Não aceitem suborno. Não pratiquem extorsão. Não falem falsamente. Se contentem com seu salário. Ele não mandou aqui ler a Bíblia 3 vezes por dia, fazer jejum e oração, ir para a vigília, para o templo, para o encontro, para o seminário. Isso é agenda eclesiástica. Isso é crente atrás de galardão. Quem é no chão da vida. Quem é no trabalho, é no escritório, é dentro da faculdade, é dentro da família, é no dia a dia. Não precisa ficar se disfarçando dentro da igreja, pensando que está marcando ponto com Jesus. E em último lugar, eu quero lhe dizer que a verdadeira mudança só pode ser operada se houver um batismo de fogo. Versos 16 e 17. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Você quer viver nessa dimensão? Você não pode não, meu irmão. Nem você, nem eu, nem ninguém. Sabe por quê? Porque isso é um ato que vem de cima para baixo. Ninguém produz não. Essa transformação é algo que acontece na vida pelo Espírito. Os discípulos estavam ali atordoados. Pedro havia negado. Judas havia traído. Tomé havia duvidado. Cada um foi para um canto diferente. 3 anos andando com Jesus, vendo milagre, vendo cura, ressurreição de morto, leproso, cego, coxo, tudo. Palavras que jamais imaginavam ouvir. Viram Jesus transfigurado, ouviram a voz do Pai, viram a pomba descendo dos céus. Mas quando o negócio apertou, cada um correu para um canto. Jesus disse: vão para Galileia. Chegando na Galileia, disse: vão para Jerusalém e fiquem lá, esperando até que do alto sejam revestidos do poder de Deus. Joel havia dito: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E a profecia se cumpre em Pentecostes. Tem de haver poder.
Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tem de haver poder na sua vida. Se não houve poder, não há transformação. Não é você que muda, é o Espírito que muda. Não tente mudar, é inútil. Paulo tentou em Romanos 7 e disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é você que muda, é o Espírito que muda. Precisamos ser batizados no Espírito. Precisamos dos dons. Precisamos de caráter, não apenas de carisma. Adoramos os carismáticos, mas precisamos de caráter. Caráter sem carisma não serve para nada. E carisma sem caráter também não. A igreja não tem poder porque não tem caráter. De que adianta poder sem haver mudança? Senhor, em teu nome nós fizemos milagres, ressuscitamos os mortos, curamos os aleijados, nós demos vista aos cegos, nós liberamos os endemoniados e oprimidos do inferno. Ah, Senhor, fizemos tantas coisas. Eu não conheço vocês. Ah, mas a gente realizava muita maravilha, o povo tremia, o povo caía e descansava no Espírito. Eu ordeno que você aceite. Jesus vai dizer: ok, você é o quê? Você ordena? Porque tem gente ordenando Deus. Uma igreja que precisa do espetacular, uma igreja que precisa do performático, do extraordinário, uma igreja escravizada a números, crescimento biônico, 40 milhões de evangélicos, isso é uma balela. Igreja cheia de gente vazia, e Deus dizendo: não suporto o ajuntamento solene com pecado. E Deus falando, como disse Isaías: não me tragam mais essas ofertas, eu não quero, eu não suporto isso. Perdoem-me na minha loucura. Se eu não vos disser isso, quem vos dirá? Corro o risco de domingo não ter ninguém aqui? Corro. Fechamos as portas. Eu vou pegar uma caixa de papelão e vou pregar aí no meio da rua. Não preciso de púlpito, nem de salão para pregar o Evangelho. Preciso de homens e mulheres que queiram transformar o mundo. John Wesley disse: Senhor, me dê 100 homens apaixonados por Jesus e eu te entrego a Inglaterra. Tantas vezes já pedi a Jesus: me dê 10 homens apaixonados por Jesus, e eu mudo essa cidade de cabeça para baixo, pelo poder do Espírito de Deus. Porque a igreja precisa ouvir essa mensagem. As pessoas querem ouvir essa mensagem. Nós não pregamos com medo de que os templos se vaziem. Nós não pregamos com medo de que deixem de dar o dízimo. Nós não pregamos com medo de que a frequência caia. Deixa cair, que fiquem 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, e se encherá, e serão milhares de milhares, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor. Chega o tempo da verdade. E o texto diz que ele vai vir fazer justiça. Ele vai vir fazer justiça. E vai pegar a sua pá e vai apartar o joio do trigo. Não queira ser encontrado no meio do joio. Mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. C.S. Lewis. Mudança e continuidade. Quantos perderam a fé no meio do caminho? Quantos eram apaixonados por Jesus e se tornaram inertes, se tornaram pessoas que estão dormentes, se tornaram insensíveis, perderam a paixão, perderam o brilho no olhar, perderam a capacidade
de perceber o sagrado, perderam a vontade de fazer a obra do reino de Deus, de se tornarem embaixadores da fé, de amarem as pessoas, de irem para o mundo. Essa manhã Deus está falando com você, Deus está chamando você. Você podia estar em outras igrejas, iria ouvir mensagens muito melhores do que essa, de pregadores muito melhores do que esse, mas você veio aqui. E se você veio aqui porque o Espírito queria falar com você. Quando eu era adolescente, eu treinava atletismo no colégio. Meu pai não podia pagar o colégio onde eu estudava, e como atleta eu tinha uma bolsa de 50%. E como ele, que foi velocista, recordista pernambucano, eu também era velocista. Corria as corridas de 100 e de 200 metros. Mas uma vez, disputando os Jogos Estudantis Pernambucanos, um dos nossos corredores de corridas mais longas, um fundista, se machucou. E o treinador me chamou e disse: olha, nós precisamos de alguém que corra, nós não podemos não correr essa prova, senão nós vamos perder muitos pontos. Qualquer que seja a sua pontuação, mas precisamos estar presentes. Mas eu sou um velocista. Não importa, vá lá. Você tem preparo, você tem treino, você tem resistência. E era uma corrida de 10 mil metros. Olha, 10 mil metros para um garoto de 12 anos era muito. Era como se fosse uma maratona. E eu comecei a correr. As 2, 3 primeiras voltas foram tranquilas, mas aí foi dando um cansaço, aí foi faltando fôlego, aí as minhas pernas foram pesando, e eu fui me arrastando pela pista, e eu sentia um gosto de sangue na boca, porque estava fazendo um esforço maior do que o que eu podia, e eu ia ali me arrastando, mas quando eu passava no alambrado, onde ficava a torcida do meu colégio e os treinadores, aí eu acelerava o passo, aí a galera fazia, aí eu olhava e fazia, vamos nós, e depois eu fazia, eu vou morrer. Eu não sei se eu fui o último, se eu fui o penúltimo, eu sei que eu completei a prova, mas eu não estava preparado, eu não tinha experiência, eu não tinha força. Talvez você esteja assim. A vida cristã é uma maratona. O que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Mas aquele que perseverar até o fim. Você pode ter começado meia boca, mas você está correndo a carreira que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não importa como você começou, importa como você vai terminar. Você pode mudar hoje. Você precisa de poder hoje. Eu precisava de poder, eu não tinha poder para correr. Eu não estava preparado. Eu não estava treinado. Eu não estava habilitado para aquilo. Quantos na igreja estão correndo em vão, despreparados, desinformados, desinteressados? Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Baixa a sua cabeça. Se você quer tomar uma decisão séria com Deus hoje, se você quer voltar ao primeiro amor, se você quer um renovo espiritual na sua vida, se você quer um batismo de fogo, se você quer hoje começar um pacto diferente com Deus, levante do seu lugar, tenha coragem e vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vamos louvar ao Senhor enquanto vocês estão vindo. Hoje é o dia, não é amanhã, nem quarta, nem domingo. O dia é hoje. Como será o futuro do nosso país? Surge
Responde a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Brasil, olha para cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, o justo juiz. Pai, aqui estão os meus irmãos, Senhor. E eu estou entre eles também, porque de todos aqui eu sou o principal pecador. Não me sinto digno de orar por nenhum deles, deveria estar recebendo oração. E eu me somo às dores, às lágrimas, ao arrependimento, ao sentimento de impotência, ao sentimento de tempo desperdiçado, ao sentimento de descaso, de descompromisso, a falta de zelo, de paixão, de temor, porque isso falta em mim. E se falta em mim, Senhor, que sou o pastor, quem eles terão por referência? A quem eles imitarão? Tem misericórdia de nós essa manhã, Pai. Perdemos o primeiro amor. Precisamos de um renovo espiritual. Precisamos de um poder que venha do alto. Precisamos de águas que jorrem de dentro para fora. Não queremos mais viver esse cristianismo de máscara, de verniz, de epiderme, de disfarce, de figueira que não tem fruto, de árvore má que vai dar fruto bom. É estelionato, é mentira. Nós queremos ser discípulos de Jesus, parecidos com Ele, identificados com os que sofrem, com os caídos, com os quebrados, com os que estão na nossa casa, do nosso lado. Muda, Senhor, o que nós somos, faz-nos de novo, quebra-nos como vaso nas mãos do oleiro, constrói algo diferente, Senhor, para a Tua glória, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ajuda-nos, consola-nos, faze-nos nos comprometer com a Tua obra, com um projeto, com uma igreja, com uma comunidade. Ajuda-nos no nosso país, tanta gente morrendo de fome, Senhor.
Em São Paulo, esses dias, tantas pessoas assassinadas, exterminadas, Senhor. Crianças morrendo de fome nas favelas, as pessoas padecendo nos hospitais, e nós estamos nas nossas casas, sentados assistindo a novela. Onde estão aqueles que são os teus filhos, Senhor, visitando os encarcerados da terra? Eu tenho vergonha de ser parte disso. Eu sou digno de ser chamado pastor. Muda o nosso coração. Levanta aqui, Senhor, entre esses que estão no deserto da vida, gente que se comprometa, gente que dê a sua alma e a sua vida. Levanta uma geração diferente. Chega de conversa. Chega, Senhor, de pregação cotonete para fazer cócega nos ouvidos das pessoas. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Restaura-nos, renova-nos, perdoa-nos e ajuda-nos. Para a glória de Jesus, para que Jesus seja honrado, para que Jesus seja exaltado, para que o seu sacrifício não seja em vão. Perdoa-nos, Senhor. É tudo o que temos para dizer essa manhã. Perdoa-nos dos nossos pecados. Vamos cantar mais uma vez essa canção. Como será o futuro do nosso país? Faça dela a sua oração essa manhã. Surge a pergunta no olhar e na alma. Você tem a ver com isso. Você tem responsabilidade sobre isso. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Você foi chamado para mudar isso. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Ouve, Senhor, nosso clamor essa manhã. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz. Brasil, levante políticos sérios desse país, olha pra cima. Homens que temam a Deus. Conscientiza o teu povo, Senhor, que Ele é responsável. Novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança. Volta os teus olhos para Deus, o justo juiz.
como será o futuro do nosso país. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe e que aplique a sua palavra ao nosso coração. Podem voltar aos seus lugares.